galera, tudo bem? Tenhamos uma ótima semana, tenhamos uma semana ótima aí, que começa a partir de agora. Confesso a saudade que eu sinto de vocês, a saudade que eu sinto da escola. Garanto que o retorno é o mesmo. E eu tô um pouco feliz, diferentemente de outras vezes. Quer dizer, não é que eu não estava feliz nas outras vezes, mas agora eu estou mais feliz ainda, porque eu conferi lá no YouTube e os números subiram de visualizações do canal da Escola Primavera. Eu devo acreditar que todas essas visualizações foram de alunos, porém não foram todos, foram parte, mas melhor do que das vezes passadas. Então continuem acessando, continue comentando, continue curtindo se for o caso. Façam os temas, façam as atividades. E assim, é importante a frequência, é importante a prevalência, né, dessa rotina, desse trabalho, porque com certeza esse trabalho vai nos levar a corresponder, né, ao ano letivo, e que o aprendizado acontece ao natural. Então é importante que a gente tenha essa consciência que as coisas estão sendo feitas dentro do possível, dentro das orientações sanitárias, das orientações das autoridades. Então a gente tem que seguir uma corrente, né? Eu obedeço, mas ao mesmo tempo comando. Então tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. E vocês, meus alunos, são, digamos, os meus amados comandados, né? Que precisam obedecer o que o professor pede. E olha que não é nada difícil, é apenas uma forma de manter, né, e de conservar uma estrutura que sempre funcionou, que é uma estrutura da hierarquia. Então a gente precisa ter alguém por nós, né? Vocês têm professores, eu tenho professores, a direção tem professores, então a gente precisa de alguém para nos sustentar. E a gente tem que prestar contas do que a gente faz. Então eu estou motivado para essa semana, para a gente dar seguimento ao que a gente já vem trabalhando, certo? Então vamos começar então a nossa aula de hoje, a nossa aula da semana, tá? Cujo tema é Olimpíadas. É um tema relevantíssimo, né? Dentro desse projeto nosso de trazer um projeto, uma ideia, e que alguns professores estão acompanhando esse ritmo, porque é importante a gente considerar o maior evento social e político da humanidade, né? Não é só no plano esportivo, ele é o evento político mundial mais importante. Então a gente precisa, além de considerar isso, estudar sobre isso, saber o que está por detrás das Olimpíadas e também as raízes da onde isso nasceu e o porquê da sua continuidade, do porquê da sua permanência. E nós vimos na semana passada um pouco do mérito, né? Do porquê dos esportes, da onde vem isso, qual é o DNA disso aí, qual é o fruto disso aí, qual é a semente e o porquê que ela continua, porquê que ela prevalece, tá? Eu antes, dando um exemplo, fui ligar para minha mãe, perguntar como é que a minha mãe tava, né? E ela disse para mim que tava jogando baralho com os parentes. Claro, né? Só disse um tchau e prometi ligar mais tarde. Então isso revela a minha mãe, tem uma certa idade, jogando. Então quer dizer, então o jogo ele é democrático, né? Ele começa na infância e vai a idade afora. Então o esporte, o jogo, ela faz parte do nosso DNA, ela faz parte do nosso ser, do nosso sujeito. Então a gente tem que saber da onde isso acontece, da onde isso foi originado e do porquê disso. Isso existe justamente para substituir aquele instinto nosso, que é o instinto da guerra, né? O instinto militar, o instinto bélico, que é do ser humano. E o ser humano, desde que quando se organizou, desde que começou a dar os seus primeiros passos, ele se organizou através da luta armada, né? Para manter as suas conquistas e buscar avançar o território, manter as suas conquistas em outras disputas. Não havia,
digamos, uma evolução diplomática, uma evolução política que fizesse com que os grupos sentassem e conversassem. E mesmo que eles chegassem a um acordo, coisa que mais tarde vai acontecer, as disputas vão continuar. Mas não mais na luta armada, e sim nos esportes. Então dá para afirmar, sim, com toda a convicção, de que o esporte ele vem a substituir a luta armada, vem substituir o instinto da nossa guerra, o instinto da nossa luta de querer manter e querer dizer que a gente é mais forte, que eu sou melhor, tal. E o esporte ele é para isso mesmo. Interessante também notar, gente, que o esporte ele tem uma unanimidade em torno disso. Eu não conheço ninguém, e vocês também não devem conhecer ninguém, que fala mal de fazer exercício físico. Alguém que fala mal de praticar esporte. Todos falam bem, todos gostam, todos participam, todos aplaudem, mesmo aqueles que não podem, mesmo aqueles que não têm condições, não têm força, não têm físico para isso, eles absolvem, eles aprovam, né, o exercício do esporte. É assim. Então, a nossa participação, ela pode ser também uma participação esportiva em todos os departamentos. E não é no sentido de só vencer. As derrotas fazem parte, faz a gente crescer, né, faz a gente evoluir. Interessante notar também que no mundo grego, onde iniciou os esportes, ela homenageava o indivíduo, né, homenageava o vencedor, né, o atleta que conseguiu ter o êxito, conseguiu ter a vitória. Então quando ele ia pro tablado, ia pro altar receber seu louro da vitória, a sua homenagem, interessante perceber que ele era visto por todos, né? Ele elevava o seu tamanho, né? Por causa dos degraus. Todo mundo olhava para ele e todo mundo batia palmas, né? Quer dizer, havia aplausos e homenagens a esse vitorioso. Claro, dizia o nome. Provavelmente um orador com megafone assim dizia: fulano de tal venceu, parabéns, homenagem a ele. E o pessoal aplaudia. Isso dava status, né, para essa pessoa, dava incentivo. Quem é de nós que não gosta ou não gostaríamos de ser homenageado assim, desta forma? É uma forma de elevar o ego, né? Só que além disso, dar a ele homenagem por ele ter vencido uma disputa. E não significa desmerecer os que perderam, os que disputaram, porque vai haver uma outra oportunidade, vai haver uma outra. Só que aí a pessoa precisa se aperfeiçoar, precisa se preparar mais, se preparar melhor. Outra coisa também importante, gente, com relação a esse espírito de disputa, derrota e vitória é relativo, o importante é a participação. E aí eu coloquei a música da Elis Regina, né, vivendo e aprendendo a jogar, né? Então a vida ela é um jogo, a vida ela é uma disputa permanente no campo esportivo e que se espalha no campo político, no campo econômico, no campo social. Inclusive eu aqui dando aula para vocês em videoconferência é como se fosse um jogo para mim, porque eu preciso falar da melhor forma possível para vocês entenderem. Então eu me coloquei isso como meta, como desafio. Então a gente tem esse espírito dentro da gente muito forte, muito fortalecido, tá? Bom, gente, dado esse pequeno feedback, né, da aula anterior, nós vamos então hoje partir então para um outro tema, dentro do espírito, dentro do conteúdo das Olimpíadas, que é a retomada das Olimpíadas no ano de 1894, tá? Então a gente vai então explicar, né? Eu vou tentar aqui dentro das minhas limitações dar um parecer sobre esse retorno, um pouco do contexto histórico e do contexto geográfico dessa volta, desse retorno institucional das Olimpíadas. Isso não significa o retorno dos esportes, porque o esporte sempre existiu desde sempre, mesmo quando as Olimpíadas teve a sua interrupção com a tomada de Roma no final ali da iniciativa de Alexandre o Grande nos tempos gregos, até essa data, 1894, com a Idade Média, Renascimento e que vem. Então, a partir de 1894, nós vamos ter então um novo momento, uma nova história e uma nova geografia, tá? Bem, retomando então
as Olimpíadas em 1894, então foi criada o Comitê Olímpico Mundial em sede em Zurique, na Suíça. Por que Suíça? Porque Suíça e Suécia são países considerados países neutros, países tipo assim, observe entre aspas, tá? Não fede nem cheira. O que quer dizer isso? Eles não se destacam muito assim artisticamente, politicamente. Eles são, digamos, o resultado dos avanços de outros países que eles ficaram para trás. Então eles têm uma economia sólida, um sistema político sólido, em que não há nada de diferente. Então é um país neutro, um país conservador, um país em que pode ser, digamos, ser um encontro de países, né, de autoridades de países do mundo inteiro para se discutir ali. Tanto é que Suíça também é a sede da ONU, né, tem uma subsede da ONU, sendo que a sede principal fica em Nova York. Então, em 1894 foi pensado então em trazer de novo as Olimpíadas, também com todo aquele discurso de manter o espírito esportivo, de saudar os povos, né, a promover a humanidade, todos aqueles valores gregos, todos aqueles valores que os gregos defendiam nos tempos antigos, foram trazidos junto. Porém, não foi só isso. Eles vão trazer elementos novos, elementos, digamos, emergenciais e também necessários para aquele momento. Então, as Olimpíadas, quando retorna nesse período, ele retorna não só por uma espontaneidade de uma necessidade de um povo, não é só isso. Ele volta como um objetivo, como um instrumento político, agora com um caráter novo, chamado de nações. Ou seja, nós vamos ter agora uma configuração nacional, uma configuração ideológica por trás disso aí, por trás dessas nações. Então vamos ver, o que é uma ideologia? Ideologia é uma ideia que eu tenho, que tenho como propósito com essa ideia, transmitir essas ideias para o máximo de pessoas possíveis, de uma maneira em que essa ideia seja uma verdade absoluta, incontestável. Quem aceitar a ideologia está dentro e quem não aceitar a ideologia está fora. Ela não tem meio termo. A ideologia é uma faca que corta, né? Ou ela corta ou nem tenta cortar. Então a ideologia ela pode ser, digamos assim, uma ferramenta extremamente nocivo, perigoso, né? Em que faz com que uma nação, um grupo de pessoas, uma população se sinta obrigado a aceitar os ditames e as regras de uma nação. E aí nós vamos ter ditaduras que vão se fazer valer das Olimpíadas, justamente para promover a nação, para fazer com que a nação seja bem vista pelo mundo através do esporte. Porque no esporte, como eu falava antes, ninguém vai falar mal. Ninguém vai dizer, vai o Líbano disputar as Olimpíadas. Não. É convidado a participar dentro do espírito esportivo, ganhando ou perdendo, dentro do espírito esportivo da disputa saudável que se defende. Agora, nesse aspecto ideológico, ela precisa ser colocada. Então, o que eu vou colocar a gente ali numa questão no nosso polígrafo? O que é ideologia? Então eu gostaria que vocês pesquisassem, tanto no YouTube quanto na web, ou até mesmo no material que vocês têm impresso em casa, tentam tirar um conceito assim, o máximo, digamos assim, claro possível para poder explicar. É claro, existem milhares de livros assim, dessa grossura que não esgota o assunto. Ideologia é um termo inesgotável. Você começa a falar sobre ideologia e não termina. Vão perguntar assim, professor, mas o que é ideologia? Dá um exemplo de ideologia aí. Posso dar agora. Aliás, vários. Nacionalismo. O que é nacionalismo? É a paixão exacerbada de um país. Então vejamos, quando eu me posiciono para entoar o hino, para cantar o hino do Brasil, por exemplo, como acontece na nossa escola, eu estou manifestando o pensamento nacionalista. É uma ideologia, sim. Ou seja, é um instrumento de amor à pátria. E isso promove
né, um sistema de governo, promove as pessoas que estão no posto de comando. Isso é uma ideologia. Agora, isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Eu acho que nacionalismo ele é bom sim, só que tudo na vida, né? Minha avó sempre dizia, tudo na vida tem um limite, né? O nacionalismo ele é bom, mas na medida certa, não de uma maneira exacerbada. Assim como uma pessoa religião é uma ideologia? É. A religião é uma ideologia. Agora podemos dar vários nomes a essa religião: evangélica, católica, islâmica, muçulmana, não importa. É uma ideologia. Agora, se eu levar isso de forma muito exagerada, muito exacerbada, eu vou acabar, digamos assim, cometendo alguns erros e aí desvirtuando um pouco o objeto da questão. Ainda mais falando de Olimpíadas, sendo que o principal objetivo das Olimpíadas é promover a humanidade e evitar guerras militares, vencendo dentro do campo esportivo. Então a ideologia, quando se baseia nisso aí, ele pode desvirtuar esse objetivo. E a partir do final do século XIX, ou começo de 1894, a ideologia vai estar muito presente. E aí nós vamos ter o nacionalismo, nós vamos ter as nações que vão emergir, né, no mundo, nações muito, digamos, desenvolvidas, muito grandes, muito, digamos, cuja população é extremamente apaixonada pela nação. Temos aí os Estados Unidos, a França, temos a Inglaterra, temos a Alemanha, temos a Itália, temos a Bélgica, temos a Holanda, o próprio Brasil, né? Porque o Brasil recentemente virou um país republicano, um país pós-independente, né? Um país que tem a sua marca, a sua bandeira, o seu hino. Também vai participar, né, das Olimpíadas, dessa Olimpíadas que vai ser retomada a partir de Atenas, em homenagem a Atenas antiga, em 1896, onde vamos ter essa retomada. E essa retomada ele vai seguir até os dias de hoje, né? Ela prossegue em 4 anos, até os dias atuais. Então, as Olimpíadas tem como esse mérito ideologia. Então cuidado, gente. Ideologia, dependendo da forma em que eu coloco, eu posso ofender muita coisa, eu posso cometer algumas gafes. Então a ideologia ela precisa ser, digamos assim, domesticada. É esse o termo. O que é domesticar? Ser tratada. É que nem chocolate, né? Eu adoro chocolate, amo chocolate, sou doido por chocolate. Agora, se toda vez que me der vontade de comer chocolate e for comer chocolate, eu vou morrer de diabetes, né? E a ideologia é a mesma coisa. Eu não posso me basear demais na ideologia, porque aí eu posso me perder. E me perder da pior forma possível, porque daí eu estou usando de uma boa fé, chamado Jogos Olímpicos, em função disso. Porém, gente, cuidado. Nós vamos perceber, né? E aí um detalhe novo que a gente vai ver agora, que quando inicia-se as Olimpíadas, reinicia-se em 1896, vamos ter as cerimônias de abertura e de fechamento. Então vamos ter a porta de entrada e a porta de saída daquele evento. E o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que as nações, que as delegações vão carregar com eles uma bandeira, uma música própria. Quer dizer, a condição deles participar das Olimpíadas é destacar a questão nacional desses países. Todos os países, inclusive países pequenos, países africanos, países asiáticos, países de regime mais fechado, eles vão usar a Olimpíadas, vão usar o espaço para justamente trazer a bandeira, trazer o hino, trazer toda essa movimentação ideológica chamado nacionalismo e ideologia, certo? Pessoal, eu vou mostrar aqui, gente, dentro da internet, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 92. Eu poderia pegar a abertura das Olimpíadas de 30. Vocês podem pegar isso em casa, de qualquer ano, né? De 88, de 84, de 80, enfim, das antigas, tá? E vão perceber, gente,
a questão nacionalista muito forte aqui, uma questão da paixão nacional sendo usado como instrumento nos Jogos Olímpicos, como instrumento ideológico. Então aqui nós temos, tá, um exemplo de 92, que foi a primeira Olimpíadas que eu assisti, né? Eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então aqui na porta de entrada, tá, bem no início do vídeo, nós temos aqui o nome da cidade, tá? Nós já temos aqui o arco, né, das Olimpíadas. E olha só o início, a música, ó. Mostrando daí a cidade, mostrando já, dando homenagens, reverências, né, ao país, à cidade, mostrando aspectos turísticos ali da cidade de Barcelona, tá? E aqui nós vamos indo, né? Nós vamos ter aqui os esportes, a festividade daí, né, ao tema de abertura, homenageando justamente os povos, as nações, tá? Homenageando, né, as nações que vão participar. E depois, logo depois das músicas, dos pronunciamentos, tá? Nós vamos ter a entrada da delegação, dos participantes dos jogos. Então aqui vamos ter o encerramento, tá? Da festa, tá? Então vai iniciar logo então a entrada então das delegações. Interessante notar, gente, que aqui isso começa desde a primeira, 1896. Sempre a primeira delegação é a Grécia que entra, tá? As Olimpíadas que vão ser transmitidas ano que vem em Tóquio, elas vão acontecer em Tóquio em 2021. Vai ser assim, a primeira delegação que vai entrar vai ser a Grécia, em homenagem, né? Em homenagem à nação onde nasceu, onde iniciou, né? E interessante notar, gente, alguns aspectos que eu defendi antes. O porta-bandeira carrega o quê? A bandeira. O aspecto da bandeira, então, é um termo, tá? É um símbolo que demarca a questão nacionalista, a questão ideológica que vai ser usada nos jogos a partir de agora. Vão perguntar assim, professor, mas lá no tempo antigo existia isso? Não, gente, não existia bandeira naquela época. O que existiam eram as pessoas. Pode ser até que eles fizessem uma cerimônia de abertura, uma festa, mas eram voluntárias, eram pessoas autônomas, tá? Cujo principal rótulo era o nome da pessoa e a região pelo qual ela tinha. Não importava se era do norte, do sul, da África, não importava. A partir daqui, gente, a partir dessa segunda etapa das Olimpíadas, desse retorno, a questão nacionalista, ideológica e política, ela passa a ser, digamos, instrumentos de promoção desses países. E as Olimpíadas vai ser usada para isso. Outro detalhe importante, que o ritmo da entrada das delegações vai ser um ritmo militar, né? Dá para perceber as pessoas marchando aqui, tá? Nós temos a bandeira, o nome do país, tá? Ou seja, e também uma roupa comum entre eles. Então a primeira nação vai ser a Grécia, tá? Depois vamos ter outros países, vai ter Afeganistão é o segundo, né? Então nós vamos ter aqui o painel, né? A bandeira, né? Olha só que interessante, a bandeira do Afeganistão. E assim vai indo, né? Vai indo até chegar o Brasil, até chegar os demais países, até terminar. Interessante notar, gente, que os países que vão se destacar muito vão ser os pioneiros. No caso ali, nós temos os Estados Unidos, nós temos a Rússia, que nesse momento vai ser a União Soviética, vamos ter a Alemanha, que vai ter grande participação e tal. Em 1896, nós temos poucos países extremamente populosos, extremamente marcantes nesse particular. Podemos destacar ali a Alemanha, né, a própria Inglaterra, né, a própria Bélgica, Itália também. Estados Unidos
forte, mas nem tanto. Ele vai se evoluir depois, né? Ele vai ter uma participação mais acentuada depois. Enfim, então essa festividade, essas grandes cerimônias, ela tem sim um caráter nacionalista, ideológica muito forte. Essa é a defesa então nossa segunda aula sobre Olimpíadas aqui. O que vai demarcar, o que vai marcar muito essa nossa segunda etapa, né? E esse retorno das Olimpíadas que termina. Volto a questionar. Professor, mas quer dizer que nesse período da Idade Antiga, passado quase 2000 anos, acabou o esporte? Não, gente, não acabou o esporte. Acabou o evento institucional chamado Olimpíadas. Ela deu um tempo, ela parou. E ela vai retomar agora, em 1896, juntamente com todo aquele espírito esportivo, com toda aquela questão da promoção dos povos, porém com uma característica nova, chamado nacionalismo, e a ideologia dos países sendo usada nas Olimpíadas, justamente para mostrar para o mundo o país que é mais forte, o país que é menos forte, enfim. Interessante notar, gente, também que as vitórias, né, desses atletas que vencem, tá, a Olimpíada, vai ter também esse aspecto ideológico na hora de entregar as medalhas, tá? Então vejamos aqui. Medalha. Tá, então aqui nós temos um exemplo de uma vitória de um brasileiro que venceu uma disputa. No caso aqui do Brasil, o Gustavo Borges. Aqui ele recebe então a medalha, né? E o que ele vai erguer ali logo em seguida? Tá? Ele vai erguer a bandeira brasileira, tá? Então quer dizer, não é só o atleta que venceu, e sim a nação, né, que vence, tá? Então aqui nós temos o exemplo do Gustavo Borges, aqui, ó, recebendo a bandeira, tá? E sendo homenageado mais do que ser o Gustavo Borges, e sim sendo um brasileiro que venceu e que recebeu uma homenagem. O mundo inteiro lhe deu condolências, lhe deu homenagem, congratulações, por ter vencido. Então Gustavo Borges é apenas o CPF dele, isso vem depois. O principal é o fato dele ter vencido, o fato de a nação brasileira ter vencido na natação. Então isso vai ser rotina a partir dali, tá? Interessante notar, gente, que a ideologia vai ser tão forte, vai ser tão exacerbada, que a Olimpíada em si só não vai dar conta de digamos, impedir a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas mesmo assim ela conseguiu fazer o seu papel. Ela talvez adiou a guerra, ou também, né, limitou o período da guerra. Porque as Olimpíadas é um espaço em que eu coloco as minhas disputas, os meus anseios no esporte, com o fim da guerra. Então nós temos aqui um exemplo claro de que o nacionalismo, ela tem esse papel nas Olimpíadas muito destacado, certo? Então, gente, a ideia então para essa semana é vocês fazer a seguinte atividade, tá? Vou colocar o texto no polígrafo. Vocês vão apenas ler e destacar o texto com caneta diferente. Pode ser uma caneta vermelha ou até mesmo um canetão colorido, não faz mal. Não precisa resumir o texto. Eu quero que vocês leiam o texto e rasurem o texto. Risquem, contornem, complementem, né? Dão informações novas, ou seja, rabisquem o texto, usem o texto, tá? O segundo pedido, eu vou colocar algumas perguntas gerais a respeito do que eu falei aqui. Então vocês vão pesquisar isso em fontes, tá? Que vocês têm disponíveis para responder essas perguntas de maneira completa.
uma questão é certa, vai ser o que é ideologia. Agora, sobre ideologia, vocês vão resumir, vocês vão ter vários textos, várias explicações a respeito de ideologia. Agora vão perguntar assim para mim, professor, mas ideologia é bom ou ruim? Tem os dois lados, tá? Ideologia, ela é bom, sim, na medida certa, mas ele não pode ser o único meio. Ele tem que ser, a ideologia ela tem que ser domesticada, né? Ela tem que ser tratada, ela tem que ser revisada, porque muitas das ideias que nós temos hoje, podemos nos frustrar mais tarde, tá? Nós podemos nos frustrar mais tarde. Então a gente tem que reconhecer isso, tá? Na próxima semana nós vamos pegar então exemplos de ideologias ao longo da história em que as Olimpíadas foram, digamos, o depositário, foi o esgoto dessas ideologias. Infelizmente foi isso que aconteceu. E nós vamos usar exemplos aí do nazismo, né, no nazismo e do fascismo italiano e alemão. Nós vamos usar o exemplo de Moscou em 1980 e de Los Angeles de 1984, tá? Em que foi usado. E vamos também usar então as Olimpíadas, vamos pegar o exemplo das Olimpíadas de Pequim no ano de 2004, se eu não estou enganado, 2008, eu teria que conferir ali agora, tá? Então a gente vai 2008, me lembrei agora, 2008. Então a gente vai responder essas perguntas com de caráter de pesquisa, são fáceis e, gente, entreguem para mim, mandem no zap, tá? Façam. Talvez vocês peguem o polígrafo na quinta e devolvam, acredito que seja isso, mas eu recebo muito pouco retorno, é os mesmos sempre que fazem. Então, gente, vamos fazer. Eu tô caprichando, gente, tô botando o mínimo possível e também de uma forma mais atraente para que vocês façam, tá? Que vocês correspondam, né? Pra gente ter aí uma boa jornada, né? Uma boa etapa cumprida, né? Então toda semana é algo novo, é algo interessante nesse sentido, tá? Só para finalizar, nos tempos antigos se conhecia 3 continentes, então nós tínhamos 3 arcos, né? Só que o nacionalismo não era o mais importante, ele se preocupava mais com o indivíduo. Já a partir dessa segunda etapa, dessa retomada das Olimpíadas, no final do século XIX, nós vamos ter então um instrumento usado chamado ideologia, que é um termo novo que aparece aí, e a questão nacionalista. Então nós vamos ter mais 2 arcos representando os 5 continentes. O mundo já é global, o mundo já é globalizado, todo mundo se conhece. Então vai ser usado tecnologias, vai ser usado os próprios esportes, as próprias modalidades vão ser mais aperfeiçoadas, vão ser mais propagandeadas, vão ser mais mostradas para que haja uma certa justiça, né, do que ganhou e do que perdeu, e também regras novas, né, para qualificar a disputa, né, qualificar o próprio esporte. Novos esportes vão surgir aí, temos aí o futebol, né, que é novidade, futebol com regras, futebol com a questão, né, moderna que nós conhecemos hoje. Nós vamos ter também várias modalidades aí interessantes que depois, logo em seguida, vão ser abolidas alguns, mas outros vão permanecer, tá? Vão permanecendo até hoje, né? Esses eventos, tá? Então, gente, boa semana, façam esses temas, fiquem com Deus, descansem, me chamem a qualquer hora, se tiver alguma dúvida. Eu acabei de dizer fiquem com Deus, eu já estou pregando uma ideologia aqui, mas na medida certa. Agora, se eu pegar a Bíblia e ficar pregando a palavra de Deus aqui, eu já vou estar, digamos, ficando fora da casinha, porque o mérito desse momento é dar aula de história e geografia falando de Olimpíadas. Então essa questão é um exemplo de que eu tenho que me policiar, eu tenho que me preservar para usar a ideologia na medida certa. Tá? Que nem fazer um café. Um açúcar, ok. 2 colherzinhas de açúcar, também passa. Agora, botar meia xícara de açúcar no café, aí é problema. Então, tudo tem o seu limite, tudo tem a sua hora. Bom, gente, façam o tema, mandem para mim.
com relação ao texto, é apenas rabiscar e responder as perguntas baseada no que eu falei, baseada nas pesquisas da internet que vocês vão fazer e também baseada no texto, que talvez vocês consigam pescar alguma coisa aí. Certo? Um beijo, boa semana, beijo aqui e qualquer coisa estou à disposição.